Entre todas as cartas do Novo Testamento, a enviada aos Efésios tem um brilho singular. Não é apenas um texto, mas quase um cântico sobre a grandeza do plano de Deus. Ao contrário de outras epístolas, não responde a uma polêmica imediata, nem a uma crise local. É como se Paulo, inspirado e sereno, quisesse oferecer uma visão panorâmica do Evangelho, ampla, profunda e atemporal. O mais surpreendente é o contexto em que foi escrita. O apóstolo estava preso, limitado em movimentos, mas livre em esperança. Suas correntes não abafaram sua voz. Pelo contrário, deram a ela ainda mais força. De dentro da prisão ele enxergava horizontes que poucos conseguiam ver em plena liberdade. Efésios nasce desse contraste: restrição humana e amplitude divina. Logo na abertura, Paulo exalta que em Cristo fomos escolhidos antes mesmo da criação do mundo. Essa afirmação eleva cada vida acima do acaso e da insignificância. Não somos resultado de coincidência, mas parte de uma história planejada desde a eternidade. É como se Paulo dissesse: antes que houvesse tempo, Deus já pensava em você. Outro tema que pulsa desde o início é a unidade. Para uma cidade como Éfeso, marcada por diversidade religiosa e cultural, essa mensagem era provocadora. Todos, judeus e gentios, são chamados a formar um só povo em Cristo. Essa novidade era quase impensável, mas Paulo apresenta como o coração do Evangelho. A fé quebra muros e constrói comunhão. O início da carta soa como um cântico de adoração. Antes de dar conselhos práticos, Paulo convida os cristãos a contemplar. É como se dissesse: olhem para cima, vejam a grandeza de Deus antes de olhar para as lutas ao redor. Essa perspectiva reposiciona tudo. Quando o coração está firmado na graça, até as cadeias perdem o peso. Ao continuar sua carta, Paulo mergulha no centro do Evangelho: a graça. Ele recorda aos Efésios que não foram salvos por força própria, nem por rituais ou méritos acumulados, mas por pura generosidade de Deus. A fé não nasce como conquista, mas como resposta a um presente já oferecido. É isso que derruba qualquer orgulho humano e abre caminho para uma vida marcada pela gratidão. Mas Paulo não para na experiência individual. Ele mostra que essa graça também reconcilia povos inteiros. Judeus e gentios, antes separados por tradições e preconceitos, são agora chamados a viver como um só corpo. É a obra de Cristo que derruba muros e cria pontes. O que antes dividia torna-se oportunidade para a unidade. Para explicar essa nova realidade, o apóstolo usa imagens que qualquer pessoa daquela época poderia entender. Ele fala de cidadãos que antes eram estrangeiros, mas agora fazem parte de uma pátria. De forasteiros que de repente encontram um lar. De pedras que, quando unidas, formam um templo vivo, não feito por mãos humanas, mas sustentado pela presença de Cristo. Essa visão era usada numa cidade como Éfeso, marcada pelo templo grandioso de Ártemis, orgulho e símbolo religioso da região. Paulo, no entanto, afirma que o verdadeiro templo não é aquele de mármore, mas a comunidade de crentes que juntos refletem a glória de Deus. Com isso, ele lança um convite: viver a fé não como um evento isolado, mas como parte de algo muito maior. A salvação pessoal ganha um novo sentido quando se torna fundamento de uma vida comunitária, onde cada gesto de amor e perdão é uma pedra que ergueu esse edifício espiritual. Depois de revelar a grandeza do plano de Deus e a reconciliação, em Cristo, Paulo conduz seus leitores a um terreno ainda mais prático: a vida diária. É como se dissesse: vocês já sabem quem são, agora vivam de acordo com essa identidade. Ele insiste na importância da unidade. A comunidade de fé não é uma soma de indivíduos isolados, mas um corpo vivo onde cada membro tem função vital.
Uns recebem dons para ensinar, outros para servir, outros para encorajar. A diversidade não é ameaça, mas riqueza. O que une tudo não é o interesse humano, mas o amor de Cristo, que sustenta e fortalece. Paulo descreve essa transformação com imagens simples e fortes: despir-se do velho homem e revestir-se do novo. É abandonar padrões de mentira, ira e egoísmo para vestir atitudes de bondade, verdade e perdão. Essa metáfora é quase palpável, como se a fé fosse um novo traje que muda não apenas a aparência, mas também o coração. A carta, ainda, mergulha em relações concretas, entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Em cada caso, Paulo não oferece regras frias, mas um princípio central: o amor e a submissão mútua. O modelo não é poder ou domínio, mas o próprio Cristo, que amou servindo e se entregou em favor dos outros. O Evangelho, portanto, não se restringe a cânticos ou doutrinas. Ele invade a casa, a mesa, o trabalho, os relacionamentos. É na prática cotidiana que a nova vida em Cristo se torna visível. E à medida que Paulo expõe essas orientações, prepara seus leitores para compreender algo ainda mais profundo. A caminhada da fé é marcada por uma batalha invisível que exige preparo constante. A carta chega ao auge quando Paulo descreve a vida cristã como uma luta invisível. Não se trata de combates físicos ou disputas humanas, mas de uma batalha espiritual contra forças que não se veem, mas que influenciam. Para enfrentar esse desafio, ele apresenta uma das metáforas mais marcantes do Novo Testamento: a armadura de Deus. Cada peça tem um significado: o cinto da verdade que firma o caráter, a couraça da justiça que protege o coração, o escudo da fé que apaga os dardos da dúvida, o capacete da salvação que guarda a mente e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não são armas de violência, mas símbolos de firmeza, confiança e resistência. Paulo deixa claro que ninguém atravessa essa batalha sozinho. A oração aparece como respiração contínua da comunidade, sustentando e fortalecendo uns aos outros. Assim, até mesmo sua prisão é ressignificada, não como derrota, mas como missão. Ele se vê como embaixador em cadeias, provando que as correntes não podem silenciar o Evangelho. E no final, depois de falar sobre eternidade, reconciliação, vida prática e batalha espiritual, Paulo encerra de forma simples, com uma bênção. Ele deseja paz, fé e graça a todos os que amam o Senhor com amor verdadeiro. É como se, depois de grandes revelações, lembrasse que o fundamento de tudo ainda é o mesmo: o amor. Efésios não é apenas uma carta antiga, é um chamado para hoje. Um convite a lembrar quem somos em Cristo, a viver em unidade, a praticar o amor no cotidiano e a permanecer firmes, mesmo em meio às lutas. No fim, o recado ecoa claro: não estamos sozinhos, somos parte de um corpo maior, guiado pela graça de Deus que ultrapassa todo entendimento.